Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo as informações do Bahia. E vamos fazer análise. Ontem de noite, depois do jogo, não tive condições de fazer análise porque estava assim, ó, pregado. Trabalhei o dia todo, voltei a assistir o jogo do Bahia, grande jogo disputadíssimo contra o Fortaleza. E eu vou dar a minha opinião, porque você sabe, não tenho papas na língua. Eu falo o que eu vejo, eu falo que tá certo, eu falo que tá errado, e se tá errado eu meto o pau mesmo, não quero nem saber, tá bom? Então vamos ao jogo. Bahia e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Bahia. O jogo foi no Castelão, o Bahia se portou muito bem. Conto os detalhes para você já nesse vídeo. Antes eu peço a você, né, meu amigo? Te liga, te inscreve no canal aí, dá uma força pro Kodama. O canal está crescendo, graças a Deus, graças a vocês. E deixe seu joinha também, faça o seu comentário aqui que eu vou comentar lá no canal Kodama na Comunicação. Você já sabe como é que funciona o esquema. Você comenta aqui e eu replico o comentário, faço a minha análise em cima do comentário de vocês. Aliás, estou devendo, hoje eu vou gravar 3 vídeos de Kodama Responde, tá? Para deixar em dia novamente, tá? Para deixar tudo bonitinho. Tô devendo essa resposta aos comentários lá no canal Kodama na Comunicação. Vai lá e confere, já te inscreve lá também. E não deixe de se inscrever aqui também, tá aqui, ó, onde está escrito inscrever-se, você clica lá e já está inscrito no canal de esportes que mais cresce. É o canal de esportes que mais cresce, tá bom? Vamos ao jogo então. Vou dar uma minha análise geral, depois eu tenho aqui, ó, tudo anotadinho, tá? Pra gente não esquecer de nada, de nenhum detalhe, tá? Bahia, 0, Fortaleza, 0. Vai para os pênaltis e entra em campo quem? Entra em campo, não, já estava em campo. Entra como destaque quem? O terceiro goleiro do Bahia. O terceiro goleiro do Bahia, tá? Esse goleiro se chama Matheus Teixeira. Mostrou segurança nos 90 minutos, não falhou. Também não foi muito exigido, né? Não foi muito exigido. Acho que o Fortaleza não chutou nenhuma bola em gol. Aquele gol que o Pelé não fez, o Wellington Paulista também não fez, mas foi uma tentativa muito interessante, de longe, do meio da rua, fez um chute quase que acerta, hein? Quase que acerta. O Wellington Paulista, grande atacante aí do Fortaleza, tentou o gol que o Pelé não conseguiu, mas ele também não conseguiu. Essa que é a verdade, né? Foi o único chute, eu acho. Eu não vi outras chances claras de gol do Fortaleza, portanto foi exigido, mas quando foi exigido mostrou segurança, tá? Mostrou segurança, não titubeou. E outra coisa, nos pênaltis ele foi o herói. Defendeu 2 penalidades máximas. Não é fácil, numa decisão, jogador jovem, o terceiro goleiro do Bahia, faz 2 defesas e conscientes. Não foram 2 defesas, por sorte. Não, foram 2 defesas conscientes. Porque como é que se defende um pênalti? Como é que se defende um pênalti? Tu tem que esperar até o último momento, tá? Defender pênalti é uma técnica. É uma técnica. Eu já ouvi isso numa entrevista de um goleiro vencedor lá do Uruguai, tá? Lá do Uruguai, que é o maior pegador de pênaltis da história do futebol mundial. E ele disse o seguinte, depois eu vou botar o nome dele aqui, que eu não me lembro, não sei se foi o Mazurkiewicz, enfim. Ele disse o seguinte, tu tem que ficar olhando o pé do jogador, o corpo do jogador, como é que ele se vira, para que lado ele se vira, como é que está colocado o pé, tem que ver até o último momento, e no último momento você vai cair no canto certo. Se você cai no canto certo, você tem aí, digamos, 70% de chance de pegar o pênalti, a não ser que ele meta no ângulo, ou uma bola mais colocada para cima, aí sim, aí é difícil. Ali, ó, passou da metade, você tem um poste aqui, tá? Passou daqui para cima, já é difícil de pegar se for bem no canto. Já é quase impossível de pegar. Humanamente impossível. O cara pode ter 2 metros que não alcança. O goleiro é muito grande. O gol, aqui, ó, o gol é muito grande. Então você vai, se estica todo e não alcança. É humanamente impossível. Só que, normalmente, os jogadores cobram mais para o meio. Eles não tentam arriscar para que a bola não saia do poste. Não sai para fora, ou bata na trave, ou sai para fora. Isso aí é ridículo, né? Jogador errar o gol. Aí é ridículo, tá? Mas aí, o Matheus Teixeira, que é um goleiro, apesar de jovem, conhece as técnicas da penalidade máxima, e eu acho que ele deve ser escalado contra o Ceará também.
Não só por isso, mas que mostrou segurança durante todo o jogo, tá? Não foi uma atuação exuberante do goleiro, não. Mas mostrou segurança, tá ali e a torcida já marcou, já tirou ele como herói e qualquer do goleiro Douglas já vai ficar marcado também. Aliás, ele já está sendo marcado, já tem tido falhas. Apesar de que nos últimos jogos o Douglas não tem falhado. Vou colocar novamente, porque o pessoal pensa que eu estou pegando no pé do Douglas. Não é isso. Eu quero o melhor do Bahia. Eu acho que o Douglas é um bom goleiro, mostrou isso no passado. Só que tem falhado. Nos últimos jogos não, tá? Nos últimos jogos não tem falhado. Bom, mas vamos ao jogo. O jogo foi equilibrado. Tá? Não adianta dizer que o Bahia foi muito melhor, porque não foi. O Bahia foi melhor, mais organizado, criou as melhores jogadas. Mas não quer dizer que o Bahia foi injustamente não fez o seu gol. Não, porque o Rossi falhou 3 vezes. O Rossi falhou 3 vezes. Claro que tem um imponderável do travessão. Aquela bola do travessão, se vai 3 centímetros para baixo, ele entra. Ele bate no travessão e entra. Entendeu? Só que, não sei se por azar, né, mas aquela bola do travessão era gol certo, gente. Era gol certo. Não foi falha do Rossi. Não estou dizendo que foi falha do Rossi. Mas que o Rossi perdeu 3 oportunidades de gol. Isso eu não posso deixar de registrar aqui. Gilberto, o que o Gilberto fez na partida? Quase nada, né? Quase nada. Ele teve o pênalti, eu acho que foi pênalti inclusive, tá? Ele teve o pênalti, mas é um pênalti duvidoso. Alguns técnicos dão, outros técnicos, desculpe, alguns juízes dão e outros juízes não dão. Tá? Isso é um pênalti duvidoso, um pênalti que depois ele foi ver no VAR e realmente detectou que não foi pênalti. Não sei se foi carga do jogador, foi sem querer, foi, enfim. Mas pênalti, né, pode ser carga, pode ser sem querer, atingiu o centroavante, atingiu o atacante, é pênalti. Tá? Que eu conheço de futebol é pênalti, mas enfim. Respeito a opinião de todos, inclusive dos especialistas, né? Ditos especialistas. Pois bem, o Bahia dominou o jogo, mereceu ganhar nos 90 minutos, mas que não foi muito superior. Não, isso não. Foi superior, mas por aí. Tá? Eu acho que o Fortaleza entrou para não perder e nos últimos minutos ficou claro que o Fortaleza levou o jogo esperando os pênaltis, porque o goleiro do Fortaleza, o Felipe, tá? Ele é um bom pegador de pênalti. Só que defendeu um pênalti mal cobrado pelo Juninho Capixaba. Aliás, já vou falar do Juninho Capixaba também, tá? Já vou falar porque o Bahia teve pontos positivos e teve pontos negativos no jogo. Quais foram os pontos positivos? Vamos começar pelo lado bom da coisa. Primeiro lugar, o melhor em campo disparado, Conte. Que baita zagueiro, gente. Que baita zagueiro. O cara joga com uma exuberância extraordinária. Esse cara, para mim, é, se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, um dos melhores. Um dos melhores. Porque o futebol brasileiro tem muitos zagueiros bons, né? Vamos convir. O Inter tem o Cuesta, o Grêmio tem o Jeromel, que joga uma barbaridade, como se diz aqui no Sul, né? Enfim, todos têm o próprio Messias, esse é um baita de um zagueiro também, né? Mas enfim, Conte está jogando o fino da bola, tá? E o seu companheiro Luiz Otávio também não fica para trás. Tá jogando bem, é uma dupla de zaga muito boa e em comparação com a zaga de 2020, mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. Hoje o Bahia tem 2 zagueiros de boa qualidade, um de excelente qualidade, nível superior, chamado Conte. Esse jogador, inclusive, o Bahia deveria contratar esse jogador, pelo menos por essa primeira amostragem. Porque o Conte tem um passado, né, passado de lesões também, tem isso aí também. Tá? Mas nos primeiros jogos que eu vi dele, o cara é soberano na defesa, ele é xerifão na zaga. Tá? Conte. Alô, Benintani, se tiver oportunidade, contrata ele definitivamente, porque o cara é bom. O cara é muito bom jogador. Outro destaque, Patrick de Luca. Tá? Não foi brilhante, tá? Não foi brilhante, mas foi um destaque dentro das 4 linhas. Tá? O Daniel também, tá? Apesar da falha no início, deu bons lançamentos, distribuiu bem o jogo. Acho que o Daniel e o Patrick de Luca estiveram bem no jogo. Tá? Matheus Bahia
mais uma vez, jogou bem, fez o seu feijão com arroz, não comprometeu, isso que é importante, tá? E eu acho que dá para quebrar o galho. Mas se tivesse alguém de qualidade um pouquinho melhor, essa jogada pela ala esquerda melhoraria muito, o que renderia mais para o Oscar Ruiz também. Aliás, o Oscar Ruiz está colocado de forma errada pelo Dado Cavalcante na direita. A direita não é a posição dele, Dado Cavalcante. Não sei se te avisaram já. O Oscar Ruiz brilhou no Cerro Porteño no lado esquerdo, tá? E não no direito. Então, por favor, né? Deixa o time, estraga o time. Né? Além de não dar a contribuição que ele sabe dar, jogando pela esquerda, aliás, na esquerda ele também tem o senão de que tem o Matheus Bahia, que é um jogador de qualidade, né, que você sabe. Então tem tudo isso, não dá para condenar o Oscar Ruiz. Outra situação, por que Juninho Capixaba cobrou o pênalti? Isso eu quero saber. Juninho Capixaba vem de jogos não muito bons, para não dizer coisa pior. Tá? Ele vem de jogos até comprometedores. Aliás, quase que o Bahia leva em cima do Capixaba, que em poucos minutos que esteve em campo, falhou, deixou aquele corredor ali completamente desguarnecido, digamos assim, tá? Além de errar passes. O jogo do Juninho Capixaba não foi das melhores, tá? E, além disso, cobrou o pênalti de forma desleixada, telegrafou o pênalti. O que é telegrafar o pênalti? É avisar para o goleiro, eu vou chutar ali. Aí o goleiro vai lá e defende. E defendeu, foi o que aconteceu. Então ali não podia ter cobrado o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba não poderia ter sido cobrador de pênaltis. Mais um erro do Dado Cavalcante, tá? São erros pequenos, mas que às vezes comprometem toda uma campanha. Tá? Eu não estou desmerecendo o Dado Cavalcante. Aliás, eu quero ver o duelo Dado Cavalcante e Gordiola. Para ver a real capacidade desse treinador. A real capacidade. Ele já provou que sabe levar o time, tá? Foi melhor do que Mano Menezes, que Roger Machado, com certeza, tá? Deixou o Bahia na Série A, tá? Conseguiu deixar o Bahia na Série A, colocou na Sul-Americana, tá? Tudo isso são méritos do Dado Cavalcante. Não estou tirando os méritos dele. Fez goleada em times pequenos, que é mérito dele também. O dever de casa ele fez, goleou os pequenos. Tá? Só que pegou um Fortaleza um pouquinho arrumado defensivamente, já não fez gol. Já não fez gol. E aí contou com a estrela de Matheus Teixeira para seguir para a final da Copa do Nordeste. Bahia classificado e Fortaleza tem que melhorar muito, hein? Tem que melhorar muito. Esse treinador, Anderson Moreira, não sei não. Não sei se ele aguenta ficar até a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Porque o Fortaleza não está sabendo aproveitar os jogadores que tem no elenco. Isso que eu digo. Tá? Então o Bahia bateu o Fortaleza nos pênaltis, vai para a final, tá? Da Copa do Nordeste. Matheus Teixeira, o herói do jogo, pegou 2 penalidades máxima, ele que é terceiro goleiro no Bahia. Jogo equilibrado, mas o Bahia dominou. Já deixei anotado aqui para mim não esquecer de nada, tá, pessoal? Um jogo tenso, né? Um jogo brigado, um jogo disputado, mas o Bahia foi melhor. Pouco melhor, digamos assim, não foi muito melhor, pouco melhor. Criou as melhores jogadas, né? O Rossi perdeu 3 oportunidades, tá? O pé do Rossi não estava calibrado. Vamos deixar bem claro que o pé do Rossi não faltou calibre, não estava calibrado, tá? Olha, esse é o imponderável futebol clube, né? O Douglas está impossibilitado de jogar devido à Covid, entra Matheus Teixeira, o terceiro reserva, né, e dá conta do recado, nos 90 minutos e nos pênaltis de forma brilhante. 4-2, Gilberto Galdesani, Rodriguinho e Conte fizeram, Juninho Capixaba telegrafou de forma realmente desleixada, né, perdeu o seu pênalti. Bruno Melo e Robson perderam os pênaltis do Fortaleza e 4-2 me espantou demais a frieza dos jogadores do Bahia ao cobrar pênalti. Isso é treinamento. E pênalti não é sorte.
tem sorte também. Tem sorte também. Às vezes a pênalti bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra. Isso é sorte, né? Isso não tem o que... Mas enfim, tá? Bahia mereceu ganhar no tempo normal e ganhou nas cobranças de penalidade máxima. Reedição da final de 2020, né? Mas esse ano, posso garantir a você, torcedor do Bahia, o Bahia está mais preparado, tem mais elenco e vem de vitórias realmente que deixa o time com mais confiança, tá? Fortaleza não quis jogar, né? Jogou, em algumas partes jogou o antijogo, né? Quis levar para os pênaltis, porque sabia que o goleiro era pegador de pênaltis, mas acabou pegando apenas um pênalti cobrado de forma muito mal pelo Juninho Capixaba, volto a repetir. Né? A Fortaleza foi um time receoso, foi um time mais defensivo, se preocupou em não levar do que fazer. Não foi ousado, isso que eu quis dizer, tá? Bahia mais organizado, né? Melhor o jogo todo, tá? Não jogou um futebol exuberante, um futebol brilhante, mas foi melhor e mais organizado o jogo todo. Nino Paraíba, mais uma vez, né? Mais uma vez foi um dos destaques também, tá? Destaque negativo, Ruiz, ainda sem ritmo, tem que jogar mais e deveria ter cobrado o pênalti. Pela experiência que ele tem, ele deveria ter cobrado o pênalti que o Juninho Capixaba desperdiçou. Tá? Ainda sem ritmo, ainda colocando numa posição que ele não está acostumado, né? Que é o lado direito, ele deve ser colocado no lado esquerdo, dado Cavalcante. Tá? Esquerdo, não direito. Dado Cavalcante deve ter visto os jogos do Oscar Ruiz, né? Mas como que ele coloca no lado direito se não é a posição dele? Né? Ele rende melhor no lado esquerdo, seu Dado Cavalcante. Juninho Capixaba foi destaque negativo também, errou muito, né? Quase comprometeu e ainda errou o pênalti. O Dado Cavalcante, eu não vou tirar a culpa aí pelo jogo, né, apresentado, podia ter jogado mais, né? O Dado tirou os dois melhores, Tassiano e Rossi, e colocou o pior deles, que é o Capixaba, né? E o Ruiz não está no seu melhor ritmo ainda. Sem esquecer que teve o pênalti em cima do Gilberto, que eu já comentei, tá? Ceará, vou falar do Ceará. Ceará está afinado, está invicto, está bem treinado pelo Gordiola. E aí, aliás, nessas duas finais, que vai ser primeiro no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e o segundo em Salvador, tá? O primeiro jogo em Salvador, e o segundo jogo de volta, dia 8 de maio, em Fortaleza. Ceará tem melhor campanha, por isso que o segundo jogo é na sua casa. E aí veremos aí, né, Dado Cavalcante contra Gordiola. Aí é que eu quero ver. É aí que o porquinho torce o rabo, né? É aí que é a hora da verdade. Quero ver. Dado Cavalcante, faz o certo. Só faz o certo, não inventa nada, né? Coloca Oscar Ruiz na esquerda, coloca o Rossi na direita, entendeu? E Tassiano não pode sair do jogo, não pode sair do jogo, porque ele é o jogador que, apesar de não é um extra classe, um top de linha, mas faz o óbvio, é um bom jogador, um jogador útil e que sabe fazer gols também, tá? Aliás, apesar de errar muitos gols também, né? Então, se der empate na soma de placares, vai para os pênaltis de novo. Por isso que eu defendo a manutenção de Matheus Teixeira, que está com confiança. Aí você vai ver o jogo, de repente o Matheus Teixeira pode até falhar, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, ele é o terceiro reserva, mas ele está com mais confiança e é pegador de pênaltis. Torcedor do Bahia está felizão da vida, está feliz, não podia ser diferente também. Eu acho que o Bahia mereceu estar na final. Se fosse o Fortaleza, eu até acho que seria uma injustiça, tá? Mas o Bahia está ali na final com o Ceará. Vai ser um grande jogo, 2 jogos, um lá, outro cá, e torcedor pode esperar que o Bahia está muito bem preparado. Só o Dado Cavalcante não inventar, tá bom? Muito obrigado então por vocês terem assistido essa análise, que até ficou um pouco longa, né? Mas falei tudo que eu devia falar, que eu queria falar. Ontem estava muito cansado, peço desculpa por não ter colocado a análise na madrugada, tá? Mas o cansaço domina a pessoa, né? Trabalhei o dia todo, depois vi o jogo, né? E estamos aqui fazendo essa análise para você, torcedor do Bahia. Muito obrigado. Tenha a todos aí um excelente domingo. Descanse bem, comemore bastante. Fique com Deus.